Aumento da taxa de juros na Inglaterra e mais alguns dados, informações bastante relevantes nos Estados Unidos e na China. Esses são alguns destaques para o dia de hoje. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Valorama, 10 minutos de economia. Hoje, quinta-feira, dia 11 de maio, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Jader Giacomelli, especialista em investimentos aqui na casa. Vamos então dar início, ver tudo o que está movimentando os mercados e os investimentos no dia de hoje. Pois bem, vamos lá então dar o nosso rápido giro no mundo. Podem só compartilhar a tela, por gentileza. Vamos ver o que se passa no nosso mundo. Bom, os mercados hoje então têm o seu misto de humores, patamar mais positivo para a Rússia, inclusive hoje, o mercado de ações está um pouco mais positivo. No mais, os mercados estão um pouco mais negativos hoje, mas sem grandes surpresas. Enquanto o nosso índice aqui, o nosso monômetro, está no patamar, vamos ver como está. Continua ainda patamar ganancioso, patamar de 60, sem grandes surpresas. Quanto ao nosso índice do dólar, hoje está subindo 0,26%, novamente próximo da estabilidade, sem grandes surpresas. O nosso índice VIX hoje subindo 5% na casa de 17. E o dólar e o VIX são dois indicadores que nós sempre estamos aqui nos últimos dias estão lateralizando bastante. Meio indecisão do mercado, sem grandes acontecimentos até então. Pode ter, inclusive, ser alguma apreensão do mercado perante algumas informações. Pois bem, vamos então para o nosso calendário econômico. Nós tivemos muitas informações. Vamos começar um pouquinho inverso ele. Vamos seguindo a nossa ordem cronológica aqui. Vamos falar da China. A China que ontem reportou seus dados da inflação e da inflação geral, né? E a inflação, o PPI à indústria, né? Então a inflação lá acabou vindo negativa, né? Na variação mensal, ela é prevista já um crescimento de 0%, no caso, neutralidade, sem crescimento, sem queda, só que veio uma queda de 0,1% e a anualizada veio uma alta de 0,1%. Era esperado 0,4% e veio menor que o esperado. E já a inflação de preços ao produtor, ou a indústria, né, era esperado 3,2% de queda e veio 3,6%. Essa informação acabou, inclusive, preocupando um pouquinho, né, porque mostra um cenário deflacionário. Se você tem uma alta inflação e você tem que diminuir essa inflação, você tem que ter o processo, você deve torcer não, mas tomar as medidas necessárias para fazer com que exista o processo de desinflação. Mas quando você não tem aquela inflação que representa um crescimento, entrou a questão do processo de deflação. E aqui essa notícia do Investing hoje traz de que o medo da deflação, ou que seja, ou em outras palavras, sem o crescimento econômico esperado, pode sim trazer alguns medos, né? Então, essa informação de ontem da China acabou trazendo medo para o mercado, algumas incertezas, né? É claro que a China depois acabou retomando o país, não faz mais os lockdowns como estava fazendo, e realmente é um dado que preocupa. E nós vemos também isso através do minério do ferro, que hoje está caindo 0,5%, está abaixo dos $100. Inclusive que a notícia nós já relatamos esses dias e estamos trazendo novamente aqui, que o ferro está afundando, né, devido à questão chinesa principalmente, os chineses que são os maiores importadores da commodity. Dando sequência então, no dia de hoje tivemos sim informações bastante relevantes e vamos começar então lá pela Europa. Nós tivemos o aumento da taxa de juros pelo Banco Central inglês, o Banco da Inglaterra, né, que acabou aumentando, passando de 4,25% para 4,5%. Já era uma alta, inclusive, esperada pelo mercado, né? No caso, não foi de forma majoritária, mas a maior parte dos votos foram favoráveis ao aumento de 0,25%. E quando falamos dessa maioria, significa o comitê que lá existe. Aqui no Brasil nós temos o Copom, que é o comitê, nos Estados Unidos nós temos o FOMC, e lá na Inglaterra nós também temos um comitê que acaba fazendo sempre a votação, acaba quando as reuniões, né, que são a cada 45 dias mais ou menos, acabam fazendo essa votação e hoje decidiu de forma, a maior parte deles por aumentar em 0,25%. Né? Então, como esperado, né, e então realmente a inflação lá ainda persiste, né, segundo algumas observações que foram pontuadas, né, pela própria instituição, pelo Banco Central inglês, a inflação persiste e ainda é requerido maiores
talvez aumentos ou, inclusive, manter os juros de uma forma mais elevada, né? Vamos ver o que irá acontecer, mas esse foi o dado, um dos destaques do dia de hoje, com certeza. Na sequência aqui, então, saindo lá da Inglaterra, nós tivemos nos Estados Unidos a inflação de preços ao produtor. Acabamos de relatar da China, também saiu dos Estados Unidos agora. Na variação mensal, houve uma alta 0,2, levemente abaixo da previsão de 0,3. E na base anualizada, é esperado 2,4 e veio 2,3. Temos aqui, inclusive, o gráfico que relata um pouco essa evolução. Vimos sim que a inflação ao produtor diminuiu muito nos últimos tempos, com destaque, inclusive, para a queda da energia. A energia foi o item mais deflacionário, que acabou tendo maior queda. Claro que aqui nós temos outros bens finais, no caso, relacionados a alimentos, bens finais relacionados à energia, que no caso aqui na linha, nos quadradinhos amarelos, né, no gráfico vermelho, perdão. Também temos, enfim, existem vários segmentos que acabam compondo esse índice. Também tem a demanda final por serviços e construção. Todos eles estão aos poucos diminuindo, querendo ou não, o que acaba sendo positivo para a economia norte-americana. Há, obviamente, diminuição da inflação. Então, esse com certeza foi um dos destaques do dia de hoje nesse sentido. E também tivemos lá nos Estados Unidos a relação não sei se a informação está aqui também, isso, sobre os pedidos iniciais e contínuos de seguro-desemprego. Então, era esperado um aumento de 1.820.000 pedidos contínuos de seguro-desemprego, veio abaixo do esperado, veio 1.813.000. E os pedidos iniciais eram esperados 245, veio 264.000. E seguindo o gráfico, né, que nós temos essa evolução, esses pedidos iniciais são os maiores desde outubro de 2021. Claro que para o Fed isso pode vir a ser positivo, porque demonstra que aos poucos o mercado de trabalho pode ser talvez um sinal inicial, não sabemos ainda, mas para o Fed pode ser positivo porque demonstra um enfraquecimento do mercado de trabalho. O mercado de trabalho norte-americano continua extremamente resiliente e, querendo ou não, isso é um empecilho para a diminuição da inflação, porque ainda há consumo, ainda é um giro exacerbado, um giro elevado de dinheiro na economia, então levando à inflação. Tá? Bom, dando sequência aqui então, nós tivemos outras informações aqui também relacionadas. Os Estados Unidos ainda continuam falando sobre a questão da dívida, que lá ainda está excedendo. Realmente é algo bastante complicado do que está ocorrendo por lá. Inclusive que tem um comentário falando de que o motivo porque o presidente e a secretária do Tesouro, a Yellen, eles estão implorando para os juros serem cortados até zero o mais rápido possível, porque as dívidas, claro que o governo está altamente endividado, só que com o juro alto faz com que o juro também que o governo tem que pagar sobre essa dívida também aumente. Então, o juro sobre esses pagamentos, sobre essas dívidas, pode chegar a 1,1 trilhões de dólares no próximo ano. Então, aqui tem mais algumas informações relacionadas a isso, porque, querendo ou não, hoje muito se fala sobre aumentar o teto da dívida, porque precisa mais dinheiro para o próprio país se financiar e também, inclusive, pagar esses juros da dívida. Aqui o CEO do JP Morgan falando, advertindo no caso, né, que a questão caso não chegar a uma solução sobre esse teto da dívida, pode causar pânico nos mercados, né? E aqui Yellen falando de que é impensável, ou melhor, deveria ser impensável que os Estados Unidos vão entrar num default, no caso, não honrar com seus compromissos, com sua dívida. Então, no caso, não pagar seus credores devido a não chegar num acordo interno, né? Porque, querendo ou não, o parlamento vai ter que aprovar esse aumento da dívida, não é apenas um canetaço, como nós conhecemos em alguns outros lugares, né? Não muito longe. Então, tem que ter seguir, digamos, a regra, né? Então, esse continua sendo o principal tema, continua sendo a pauta da instituição. Pois bem, nos Estados Unidos, finalizando, ainda temporada de balanços, tem muitas notícias por lá ainda acontecendo. E aqui no Brasil também, temos mais empresas fazendo essa divulgação, tivemos algumas, inclusive. Vamos listar algumas aqui. Tivemos a Panvel, a rede farmacêutica, acabou reportando um lucro líquido de 22 milhões no primeiro trimestre. Tivemos a Caixa de Seguridade reportando também um lucro líquido de 820 milhões
para o mesmo período. Tivemos a Lavi também com lucro líquido de 25 milhões. A Randon também acabou reportando um lucro líquido de 122 milhões para os 3 primeiros meses agora do ano. A Copel também acabou reportando 635 milhões no primeiro trimestre. Copel, empresa de energia do Paraná. Apenas lembrando, não é recomendação de dica, não é recomendação de compra nem de venda, nem dica do que comprar e não comprar. Apenas informações relativas aos balanços que foram emitidos no entre o dia de ontem e o dia de hoje, tá? E aqui outras informações também que achei bastante relevantes serem trazidas. A confiança do empresário acabou tendo uma leve recuperação agora em maio, mas continua no patamar negativo. Curioso que logo após as eleições que nós tivemos, esse índice despencou, o que, no caso, levou todo o empresariado à desconfiança, obviamente, do novo governo, as incertezas do que iria acontecer. Então, é uma informação que, infelizmente, nós estamos trazendo ela de forma negativa nos últimos dias e está trazendo essa desconfiança em todo o setor da indústria, né? Todo o setor da manufatura. Outras informações aqui também que eu acho extremamente interessante, uma notícia do Valor Invest, que 140 mil brasileiros têm herança para receber dos processos e poupadores. Então, talvez você que esteja nos escutando tenha algum parente que antigamente tinha algum processo relacionado à poupança em alguma instituição financeira, pode vir a, talvez nem sabe disso, mas pode vir a ter algum valor a ser ressarcido, né? Então aqui consta a informação de como inclusive fazer essa busca, né? Então tem que ter o CPF, consultar ir no site do Tribunal de Justiça do Estado, né, em que o processo foi movido, e inserir o CPF do autor, né, em quem iniciou o processo. Então, eu acho que é uma informação bastante válida para quem talvez tenha ouvido falar que algum parente tenha algum processo movido, né? Pode ser que tenha algum dinheiro, no caso, dando sopa, esperando e não saiba, né? Pois bem, estamos chegando ao nosso horário, vamos dar um rápido giro aqui no mercado brasileiro, começando pelo dólar, que está subindo 0,60% a 4,99, e o nosso Ibov a 106 mil pontos, caindo 0,5%, né? Praticamente. E entre os destaques de alta e de baixa, nós temos Alpargatas caindo 5%, Brap e Uzi Minas. Setor hoje de minério, querendo ou não, apanhando um pouquinho, devido àquela informação que nós acabamos de relatar com a possível menor demanda por minério por parte dos chineses, né? E no campo positivo, nós temos Bife, Brasil Foods, Magalu, Azul e Dux, Ente e BPAC, BTG. Tá bom, pessoal? Então, esses são os principais destaques para o dia de hoje. Você não se esqueça, você que é novo no canal, de se inscrever nele, né? E deixar aquele joinha no vídeo que nos ajuda bastante. Nós agradecemos a atenção e desejamos um excelente dia com excelentes negócios. Até mais!